muito bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E como vocês já sabem, a contagem regressiva para Demolidor Renascido continua. E hoje nós vamos falar sobre ninguém menos do que Defensores. Por quê? Porque apesar de Defensores ser uma série de equipe feita pela Netflix, ele acaba sendo a conclusão de um arco narrativo que começou desde a primeira temporada do Demolidor, quando a gente começou a ter as sementes do tentáculo, até a segunda temporada, quando o tentáculo se tornou o inimigo secundário da temporada. E aqui, finalmente, vemos o final da história do demônio da cozinha do inferno com o tentáculo, que em inglês é chamado de The Hand. O que faz muito mais sentido, porque o logotipo deles é literalmente uma mão. E são 5 líderes, porque a mão tem 5 dedos. Agora, por que eles traduzem pra tentar? Não faz sentido! Desculpa. Só que nesse vídeo, ao invés de focar na série inteira dos Defensores, eu vou focar apenas no Matt Murdock, porque ele é o importante pro mês de fevereiro. Então, sem mais delongas, vamos nessa! A gente começa a série com o Matt de volta ao tribunal, vencendo um caso para um garoto que ficou paralisado graças à ganância empresarial. Na saída, ele encontra Karen e os dois vão almoçar juntos. Durante o almoço, descobrimos que a Karen continuou firme como jornalista e que o casal tá dando um tempo pra se encontrar, se é que você me entende. A Karen questiona o Matt se ele sente falta da outra vida dele, e ele diz que não com a exata firmeza que eu sempre prometo começar a dieta na segunda-feira. Mais tarde, Matt procura o padre Lanton no confessionário, onde ele admite a verdade. Sim, ele sente falta de seu demolidor. Mas aí na conversa, o padre acaba dando uma provocação pra ele. Ele sente falta de ser o demônio ou da companhia que ele tinha? Naquela noite, o Matt volta pra casa abatido, abre uma cerveja e então começa um terremoto súbito. Ele começa a ouvir vozes, pessoas gritando ao redor dele, a cidade implorando por ajuda e se vê completamente impotente. O tremor passa e o Matt sobe aos telhados para tentar ajudar quem ele pode. Em meio ao caos, ele ouve o dono de uma loja prestes a atirar em 2 ladrões adolescentes. E sem hesitar, o Matt atravessa a cidade usando o seu parkour! Chegando lá, ele impede o comerciante de atirar nos adolescentes, mas se deixa levar pela raiva, liberando toda a sua frustração através dos punhos e aterrorizando as pessoas que ele deveria proteger. Na manhã seguinte, ele volta para casa e tenta seguir com o dia, mas a raiva continua lá, borbulhando, corrosiva. Isso leva ele a abrir o baú em que ele guarda o traje e começar a remoer o que ele deve fazer. E nessa hora, o celular dele toca. E é o Fog. Os dois se encontram no bar da Josie e fica claro que eles não conversam desde que o Matt contou seu segredo pra Karen. A conversa começa a ficar tensa quando o Fog pergunta sobre a noite anterior, tratando o Matt como se ele fosse um viciado em reabilitação. Aí o Matt fica ofendido, claramente, e decide ir embora. Só que quando ele tá indo, o Fog o detém, sugerindo que o Matt dê uma olhada nos casos que a firma do Fog não consegue resolver para conseguir distrair a cabeça das crises envolvendo o Demolidor. Mais tarde, no escritório de advocacia, a chefe do Fog, Hogarth, pede que ele fique de olho em Jessica Jones. Qualquer problema que ela arranjar deve ser resolvido o mais rápido possível, antes que sobre pro resto da firma. E se você assistiu a série da Jessica, você já deve estar esperando, ela acaba sendo presa. E nessa hora, o Matt recebe uma ligação do Fog pedindo que ele vá lá ajudar. Chegando na delegacia, o Matt interrompe a Jessica, que estava prestes a entregar informações fundamentais para a detetive Mystic Knight. Matt explica por que ele tá ali e fala que quer ajudá-la, mas a Jessica... ela é a Jessica. Senhorita Jones, posso saber há quanto tempo é detetive? Não. Now the world don't move to the beat of just one drum. O Matt percebe que ela tá escondendo alguma coisa e, quando consegue libertá-la, resolve começar a segui-la. E até dá certo no começo, só que aí a Jessica acaba percebendo que tá sendo seguida e mete um no reverso nele. Notando que o jogo virou, o Matt decide fugir. Aí ele entra correndo dentro de um beco e usa o seu parkour! Ele consegue escapar, mas não antes que a Jessica consiga tirar fotos dele, pulando nos prédios como um macaco.
O Murdock continua de olho na Jessica e na investigação dela off-screen. Ele começa a entender de quem ela tá atrás, mas o quebra-cabeça só fica realmente claro quando ele vê ela entrando no prédio do Círculo Midland, cuja história ele conhece muito bem. E se você quer saber por quê, dá uma olhada nesse vídeo e nesse vídeo, onde eu falo da primeira e da segunda temporada do Demolidor, onde você vai ver a construção do Círculo Midland e a conexão dele com o Tentáculo. Enfim, o Matt entra atrás da Jessica e tenta arrastá-la lá de dentro, avisando que ela tá mexendo com gente muito perigosa. E a Jessica acaba rebatendo, dizendo que ele é cheio de segredos. Segredos que ela já registrou, e ela vai começar a revelar pra todo mundo se ele não... O quê? Aí fodeu, né? E bem nessa hora, o Matt ouve um tiro saindo de uma arma com silenciador. Sem hesitar, ele pega o cachecol da Jessica, joga sobre o rosto para poder se cobrir, enquanto entra nas escadas de incêndio e começa a subir, utilizando o seu... Quando finalmente chega ao andar certo, o Matt tá todo suado e exausto. E é nessa hora que ele vê a Jessica saindo do elevador toda plena e tranquila e começa a questionar suas escolhas de vida. Só que ele não tem tempo para isso, porque nesse exato momento, um tanque de guerra de chocolate e o Sir Loras do Game of Thrones lutando contra um exército de Elon Musks. O Matt percebe que a Jessica conhece eles e decide ajudá-los, até que ele sente alguma coisa nova. E então, ela aparece. Elektra Natchius, ressuscitada pelos poderes do Tentáculo, pronta para lutar pelos seus mestres. Sem saber quem ela é, porque ele não enxerga, o Murdock acaba sendo arremessado contra uma parede, e só então ele percebe a respiração dela. Surpreso, ele diz o nome dela, o que a faz hesitar, dando tempo suficiente para que o Sr. Loras salve a vida dele. E então, sem escolha, o Murdock tem que fugir com esse grupo de estranhos antes que os reforços cheguem. O grupo se refugia em um restaurante próximo e tenta entender o que está acontecendo e o que cada um deles faz ali. O Matt é o único entre eles que está reticente, tentando sair o quanto antes para manter a sua identidade secreta. Isso faz com que a Jessica chame ele de canto e explique para ele que ela já chegou na conclusão que ele é o demônio de Hell's Kitchen e que não vai demorar para que os outros também descubram. Em outras palavras, é melhor ele parar de ficar agindo com frescura e começar a ajudar a resolver a porra da situação. Ai, que arrepio que deu. Com isso, ele decide tirar a máscara e revelar quem ele é. Do outro lado da cidade, o Céu Negro tá se encarando no espelho, e a gente começa a entender que ela foi ressuscitada pelo aquele caixão de sangue que o Tentáculo tava criando durante a segunda temporada de Demolidor, e que no processo acabou perdendo todas as memórias. Agora ela é só uma arma nas mãos do Tentáculo, uma peã na mão da líder deles, Alexandra. E se você quer saber por que uma mulher branca é a líder de uma organização criminosa milenar claramente asiática, pergunta pro Jeff Loeb, ele com certeza vai saber te explicar. E falando na Alexandra, a gente vê ela reunindo os demais líderes do Tentáculo e aprendemos que eles já estão sem recursos para conseguir reviver a si mesmos ou seus guerreiros, e que a única forma de resolver isso é capturando o Punho de Ferro. De volta ao esconderijo, o Matt explica a sua história pro grupo. Luke e o Danny querem bolar um plano para tentar lidar com o Tentáculo, mas a Jessica ela só quer sair dali e recuperar a vida dela. E é nessa hora que o Stick aparece. O Stick explica que rastreou o celular do Danny até ali e revela a todos que é o líder do grupo que enfrenta o Tentáculo há anos. A Jessica começa a ficar cada vez mais resistente à ideia e mais achando que estão chamando ela de trouxa, até a hora que o Stick explica que o Tentáculo é um grupo de ninjas. Eu tentei ficar, gente, de verdade, mas seja lá o que esse cara tá dizendo, eu não tô engolindo. Senta aí e cala a boca. Infelizmente, a Jessica foi embora, mas o Stick precisa continuar com o rolê. Então ele começa a explicar pra quem ficou que os líderes do Tentáculo na verdade nasceram em Kunlun, mas que em vez de usarem as suas habilidades pra cura, eles focaram em tentar alcançar a imortalidade, o que resultou na sua expulsão. E são 5 líderes ao todo: Alexandra, Sowandi, Bakudo, Madame Gao e Murakami, que é o sensei do Nobu. O Stick eventualmente chama o Matt de canto para conversar e revela que também sabe que o Tentáculo está com o Céu Negro. Ele começa a explicar que a Elektra não existe mais, que ela é só uma arma, mas o Matt não quer saber. Então a Alexandra surge lá dentro. Ela dá a eles uma única chance de se render, que eles recusam, antes de mandar o Céu Negro entrar, pronta para matar todo mundo e capturar o Punho de Ferro para que o Tentáculo finalmente possa dar um fim nessa história.
sentiram minha falta? Começa uma luta digna de Power Rangers. Os heróis dão tudo de si, mas eles acabam sendo pegos de surpresa por um grupo armado que começa a atirar em todos e recuperar toda a vantagem. Queremos ele vivo. Isso foi tenso. Esquece o que eu falei. Enfim, no meio do caos, o Stick grita para que eles trabalhem juntos, mas o Matt ignora ele totalmente e decide ir atrás do Céu Negro. Ele a arrasta para fora, tentando fazê-la lembrar quem ela é. Os dois começam a lutar, enquanto ele explica que esteve com ela no fim, que a ama e que o nome dela é Elektra. E isso faz o truque. Por um segundo, algo muda. Mas então, antes que o Matt consiga fazer mais uma mudança nela, Murakami aparece e o Céu Negro reage instintivamente, arremessando o japonês longe e desaparecendo. O Matt fica meio atordoado, sem saber o que fazer, até que todo mundo, menos o Luke Cage, aparece e o arrasta pelos túneis de esgoto para escapar do ataque do tentáculo. Eles acabam se reagrupando lá no dojo da Colleen, que é uma amiga do Danny Rand. E pouco depois o Luke Cage aparece, trazendo um presente, Soandi, o líder do tentáculo, agora capturado. O grupo leva o Soandi para um prédio abandonado, onde eles o interrogam, descobrindo que o objetivo do tentáculo é apenas o punho de ferro. Além disso, eles também descobrem que o tentáculo sabe que eles têm amigos, o que os leva a ir atrás dos seus entes queridos para tentar protegê-los. O Matt vai até o boletim onde encontra Karen, que o confronta sobre ele ter voltado a seu demolidor. E ela é tipo Fog nessa cena. Para ela, é como se o Matt fosse um viciado em recaída, tá ligado? O que eu achei muito estranho. Mas tudo bem. No final das contas, ela joga na cara do Matt que ela não pode estar em risco, já que ela não é mais parte da vida dele, só que o Matt insiste e a convence a ir com ele, levando ela, junto dos outros membros e familiares dos heróis, para a delegacia, onde a detetive Knight faz um favor pro Luke e mantém todo mundo seguro. Dali, o Matt vai para casa, onde ele pega o traje do Demolidor e então volta ao prédio, onde começa a interrogar o Soandi. Ele tenta extrair do líder do tentáculo uma confirmação de que a Elektra continua viva dentro do Céu Negro, só que a coisa acaba fugindo do controle, o que leva ele a explicar para todo mundo que ele não só conhecia a Elektra, como que a viu morrer em seus braços poucos meses antes. A discussão acaba distraindo o grupo e cria uma brecha que o Soandi usa para poder render o punho de ferro. Revelando que o tentáculo vai usá-lo como uma chave, o vilão garante que se alguém mover um só músculo... Ainda não. Enquanto isso, o Céu Negro vagueia pela cidade, guiada por algum tipo de instinto. Ela encontra o apartamento do Matt, entra e, sem pensar duas vezes, deita na cama dele, exatamente como fazia na vida anterior. Soandi morreu, mas o Danny Rand ainda não tá seguro. O Stick acredita que o Danny não é mais uma peça no plano do tentáculo, mas literalmente uma chave que eles querem usar para abrir alguma coisa. Isso leva o grupo a tomar uma decisão. Eles vão manter o Danny fora da luta. Só que o Danny não aceita, porque para ele aquela luta é mais dele do que de todos os demais. Isso leva todos os heróis a se confrontarem, porque é praticamente uma regra em Hollywood que todo filme de grupo precisa ter os heróis lutando entre si. E eu só queria parar um minuto pra falar que se você tá gostando desse vídeo, por favor, comenta aí embaixo e compartilha com seus amigos. Vai ajudar demais o canal a crescer. Muito obrigado. O Danny até consegue derrubar alguns deles, mas acaba sendo apagado e amarrado a uma cadeira. Depois dessa briga, o restante decide tentar descobrir o que diabo o punho de ferro abre, o que leva a Jessica a ter uma ideia. E enquanto isso, do outro lado da cidade, o Céu Negro vagueia pelo apartamento do Matt e encontra um elogio fúnebre dedicado a Elektra Natchius. Ela então pega o papel e leva consigo. Aí o Matt volta para casa para poder guardar o traje dele lá e nota que o papel sumiu. De lá, ele e a Jessica seguem para casa do arquiteto que a Jessica foi contratada para encontrar lá no início da temporada. Ela comenta que o cara tava desesperado e tinha até estocado explosivos. Mano, quem estoca explosivos, velho? Na casa do arquiteto, eles descobrem uma planta dentro do piano. Planos para destruir o prédio do Círculo Midland, explodindo seus alicerces e derrubando toda a estrutura em cima do que quer que ela esconda em seu subterrâneo. Lembra lá na história do Demolidor segunda temporada que tinha um buraco enorme sem fim? Então,
esse subterrâneo. De volta ao esconderijo, o Stick prepara uma fumaça que acaba apagando o Luke Cage e então decide tomar uma decisão definitiva. Para impedir que o tentáculo vença a guerra, ele vai matar o Punho de Ferro. Voltando pro esconderijo, o Matt percebe que tem alguma coisa errada. Ele começa a se apressar, pulando de andar em andar utilizando o seu... para tentar chegar o mais rápido possível, só que o Céu Negro chega antes. Ela luta com o Stick e tira a vida dele. Então, Matt e a Jessica aparecem e ela também derruba os dois. Aí o Luke tenta a sorte dele e também é derrubado. E finalmente, o Céu Negro leva o Punho de Ferro para o tentáculo. De volta à sede do tentáculo, a Alexandra reúne todos e dá uma nova ordem ao Céu Negro: matar Luke Cage, Jessica Jones e o Demolidor, seja lá qual for o nome dele. Então, a vilã começa a discutir, fazendo um discurso garantido de sucesso, dizendo que ela nunca vai falhar. O nome dele é Matthew. E o meu nome é Electra Natius. Trabalham pra mim agora. Alguma pergunta? Matt, Jessica e Luke acordam na delegacia. O Fogg aparece e explica a situação para eles. Eles foram encontrados ao lado de dois corpos. Um é o Stick e o outro a Suandi. E a polícia quer uma explicação. Nem um segundo depois, a detetive Knight entra na sala e começa a exigir respostas. E enquanto isso, no Círculo Midland, a Electra confronta os líderes do tentáculo e lança um desafio para eles. Ela sabe que eles não têm mais a substância que pode ressuscitá-los. Então, eles querem mesmo tentar enfrentá-la para reassumir a liderança? E eles decidem que não. Arregou. De lá, ela leva o Danny para as profundezas escondidas sob o Círculo Midland, onde eles acabam chegando num meio que um local onde foi feita uma escavação e a Electra revela um segredo. Quando chegam ao fundo, eles encontram uma porta de pedra com inscrições na língua de Kunlun e a Electra revela para ele que o último Punho de Ferro selou aquela porta e por causa disso só um Punho de Ferro pode reabri-la e garantir que o tentáculo tenha acesso novamente à substância que garante vida eterna. Mas voltando para a delegacia, Misty tenta ajudar os heróis. Só que o departamento não tá nem aí e quer prendê-los. O Luke começa a jogar real para eles, explicando quem é o tentáculo, que eles são um grupo associado a diversos dos assassinatos que os policiais já vinham investigando há meses e que só ele e os seus amigos podem detê-los. Só que o chefe de polícia vira para ele e fala: "Teu cu!" e ameaça prendê-lo junto dos outros por obstrução da justiça. Até que o Matt resolve virar para ele e pede 2 segundos para tentar conversar com seus clientes. E é nessa hora que o Fogg aparece. Ele confronta o Matt, deixando claro que a vida dele como advogado e como demolidor já estão colidindo, e então termina entregando uma sacola com mudas de roupa bem peculiares. O Matt volta para dentro da sala e conversa com o Luke e a Jessica, que decidiram que eles vão fugir dali e vão resolver aquela treta naquela noite. E eles decidem fazer isso da forma mais sutil possível. Troca! Chegando ao estacionamento do Círculo Midland, o trio é confrontado pelos líderes restantes do tentáculo. Tem uma briga lá mais ou menos ruim, até que a Colleen surge e salva a vida do Demolidor e os líderes do tentáculo recuam. Dali, a detetive Knight e a Claire também aparecem, e a detetive revela que foi até lá para poder ajudá-los a atrasar a polícia e garantir que eles consigam resolver a treta que eles têm que resolver. Dentro do prédio, a Colleen abre a bolsa que ela trouxe consigo e revela explosivos que ela roubou da delegacia, os mesmos que o advogado que a Jessica estava investigando tinha estocado. E aí o grupo precisa tomar uma decisão difícil. Será que eles querem causar outro 11 de setembro? Enquanto isso, a Electra libertou o Danny, lutou com ele no subterrâneo e o forçou a ativar o Punho de Ferro, redirecionando o golpe dele para a fechadura e abrindo a porta para Kunlun, porque ele é um péssimo Punho de Ferro. E lá dentro, o Danny descobre a última coisa que ele estava esperando: os ossos de um dragão.
O Luke é o único que se nega a explodir o prédio, mas ele acaba sendo pressionado pelos outros. Enquanto isso, a Madame Gao chega lá no subterrâneo e começa a conversar com a Elektra, revelando que a substância que garante que eles tenham imortalidade está dentro dos ossos do dragão, e que assim que eles começarem a extraí-la, corre risco de destruir os alicerces de Nova York e derrubar a cidade no oceano. O Danny, que estava se escondendo lá dentro, ouve tudo isso e decide que vai impedi-las de qualquer forma. Lá em cima, o grupo resolve se dividir em dois. Claire e Colleen vão ficar para trás para instalar os explosivos e os outros vão descer e resgatar o Danny. A polícia chega do lado de fora, mas aí eles não conseguem entrar porque o tentáculo ativou travas de segurança e literalmente lacraram o prédio. A Misty, que tinha ficado para trás para poder segurar os policiais, acaba recebendo uma ligação que muda completamente a mente dela, porque ela descobre que os explosivos foram roubados de dentro da delegacia, o que leva o chefe dela a tomar a melhor decisão da noite, que é chamar o esquadrão antibombas e liberar a zona ao redor do prédio. Enquanto isso, o Matt encontra um elevador oculto. O Luke arrebenta a porta, eles entram e começam a descer, enquanto a Claire e a Colleen estão colocando as bombas, mas acabam sendo interrompidas por ninguém menos do que Bakuto, um dos líderes do tentáculo e ex-mestre da Colleen. E um cara muito velho que tá tentando ficar com ela, o que é meio estranho. Alô, Polícia Federal! Quando o elevador chega ao subsolo, a Jessica tá sozinha lá dentro. Ela se vê cercada por um exército do tentáculo e começa a tentar distrair eles o suficiente para que o Demolidor e o Luke apareçam de surpresa e derrubem aqueles que estão armados. E aí, meu consagrado, é uma briga de Power Ranger. E eu não tô brincando não, é sério. Coloca aí na tela. Eles lutando e os Power Rangers lutando. É igualzinho, mano! Lá em cima, a Colleen enfrenta o Bakuto, mas acaba se distraindo, o que leva ele a conseguir feri-la. E nessa hora, a detetive Knight consegue encontrar uma forma de entrar no prédio, entra e aponta sua arma pro Bakuto, mandando ele largar a espada. E aí, tudo acontece muito rápido. Aparentemente é uma vitória, só que o problema é que quando o Bakuto caiu, ele ativou os explosivos. E não tem como desativar. Lá embaixo nos túneis, a luta continua, até que o Demolidor ouve que o cronômetro das bombas foram ativadas. Então ele manda todo mundo subir, mas se recusa a segui-los, porque ele quer ficar para trás para tentar convencer a Elektra a voltar com ele. E antes que o Danny vá embora, o Demolidor sussurra uma coisa no ouvido dele, que vai ser importante daqui a pouquinho. Aí ele fica lá embaixo e começa a lutar com a Elektra, tentando convencê-la a desistir do que ela tá fazendo e voltar com ele, porque ele a ama e não quer perdê-la de novo. E ela responde descendo o cacete federal no coitado. Lá em cima, Misty e a Claire encontram com os demais. Quando eles percebem que o plano do Matt não é sair antes da explosão, eles decidem voltar, mas aí um monte de policiais chega, rende o grupo e eles têm que tomar uma decisão. Eles voltam atrás do Matt, enfrentam a polícia, ou eles saem com a polícia. E eles tomam a única decisão sensata, saindo do prédio no instante exato em que ele começa a explodir. No subsolo, cansados de lutar, Elektra e Matt caem nos braços do outro. Ela então começa a pedir perdão pra ele, e o Matt responde que tudo bem, pelo menos eles vão morrer juntos. Ao que a Elektra sorri e responde com uma frase que eu achei até bonitinha. Isso é que é viver de verdade. Eles se beijam e o prédio desaba. Lá fora, o Danny revela aos outros o que o Matt disse. Protejam a minha cidade. Pesado, né? Na delegacia, Karen e o Fogg assistem aos sobreviventes voltando, mas o Matt não tá entre eles. Dias depois, o Fogg cuida dos trâmites legais para que ninguém seja preso, e ele fala que, como nenhuma empresa registrou uma ocorrência, não tem como o Estado processar os vigilantes. Então, todo mundo sai ileso. Na saída, ele diz pra Claire que sabia que aquilo ia acontecer, e que no fim, ele próprio ajudou o Matt a se matar. Ao que ela rebate que o Matt fez a escolha que ele queria. Ele amava aquela cidade mais do que qualquer pessoa, mais do que a si mesmo. E se o Fogg não entregasse a roupa pra ele, ele ia dar um jeito de ir de qualquer forma. O Fogg acaba se despedindo e vai pra igreja. Lá, ele encontra a Karen, que não consegue acreditar que o Matt morreu. O Fogg até tenta convencê-la, só que no fim ele próprio desiste. E os dois terminam juntos, sentados, vendo as velas e pensando no amigo que perderam pra sempre. Ou será que não?